Declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do requerimento número 811 de 2013, destinada a investigar as denúncias relativas à espionagem praticada pelo governo norte-americano. Conforme a convocação, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com a presença dos seguintes convidados. Senhor Paulo Sérgio Pagliuzzi, diretor da ISACA, convido para compor a mesa conosco, que é especialista em segurança de rede. Senhor Rafael Henrique Rodrigues Moreira, conselheiro do Conselho Gestor da Internet, CGI. E do senhor Rodrigo Assad, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui não fala matéria, mas imagino que seja também sobre segurança da informação. E eu quero comunicar que não houve, já em diálogo com os membros da comissão, nenhum impedimento, porque ainda nos cabe aprovar os requerimentos para a participação do senhor Rafael e do senhor Rodrigo, mas não há nenhum impedimento, porque há uma concordância da antecipação dessa audiência pública. Então, eu agradeço profundamente a presença de todos. E dizer que nós estamos, os senadores, e, por coincidência, os membros dessa CPI, inclusive eu lá estava, numa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos que debate o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo é algo muito complicado. É um debate que nós já travamos e que parou por divergências, e o CONFAS teve uma série de reuniões e parece-me que um novo acordo está a caminho. Então, eles estão lá na reunião, mas nós poderemos começar aqui. Os senhores têm a certeza absoluta que tudo aquilo que vocês falaram, e por isso que nós fizemos o convite, será de grande contribuição a essa CPI, que não é uma CPI que pretende investigar o fato somente em si, da espionagem, mas que pretende investigar a situação do país em relação à segurança da nação, à segurança das empresas, à segurança das pessoas. Esse é o que cabe, primeiramente, à nossa CPI. A partir desta investigação, da capacidade de defesa de contra-espionagem brasileira, apresentarmos sugestões, apresentarmos, inclusive, mudanças na legislação vigente no país para que a gente possa construir esse novo ambiente. E é sobre isso que eu quero saudar os nossos convidados e dizer que, de todas as audiências que nós temos realizadas com especialistas, com técnicos, elas têm servido para construir esse diagnóstico e também para apresentar as soluções no sentido de superarmos as fragilidades da nossa segurança cibernética e nas comunicações também. Outros países também têm sido alvos das ações de espionagem, e notícias recentes dão conta de países que compõem a União Europeia. E esses países, sobretudo a União Europeia, têm começado a apresentar soluções. A própria União Europeia deverá debater, agora nos próximos dias, um conjunto de leis destinadas a limitar as transferências duvidosas de dados. O projeto tornará mais difícil para as empresas americanas de tecnologia repassarem informações de membros da União Europeia para terceiros países. Também sujeita esse procedimento às leis do bloco e não mais às decisões das cortes americanas, das cortes dos Estados Unidos. O texto a ser aprovado pela União Europeia prevê ainda multas que podem chegar a bilhões de dólares para as companhias que descumprem as normas. O Parlamento quer punir empresas em até 5% do faturamento anual global. Quando aprovadas as novas regras, dados só poderiam ser transferidos para os Estados Unidos se houvesse um pacto baseado nas leis da União Europeia. Essa reação do Parlamento Europeu e da União Europeia nos mostra que essa Comissão do Senado Federal tem apontado um caminho correto de construir, a partir de um diagnóstico levantado e discutido não apenas com integrantes do governo, mas com técnicos da área, apresentar soluções. E eu gostaria, feita essa leitura rápida, de pedir que, se os senhores pudessem
abordar este assunto seria muito importante. Que assunto em especial? Esses que a União Europeia está debatendo, que a imprensa tem divulgado, mas e como se daria essa limitação da transferência de dados? E como que estariam essas empresas sujeitas à lei daquele país? Porque logo após as primeiras denúncias, o governo brasileiro, em contato com o governo americano, ambos acertaram uma reunião formal para discutir o assunto. Foi uma comitiva do Brasil aos Estados Unidos, uma comitiva chefiada pelo ministro da Justiça, ministro Luiz Eduardo Cardoso, que lá propôs que só fossem capturados dados, não é, do Brasil a partir de decisões de cortes aqui e que houvesse um compartilhamento das informações entre Estados Unidos e Brasil. Infelizmente, os Estados Unidos não acatou e não pode ficar assim. Mesma coisa, a internet, as empresas de internet não se sujeitam às regras e à legislação ao Poder Judiciário brasileiro, apenas lá. A União Europeia está dizendo que vai implementar isso. Porque eu penso que nós temos que ir além, não apresentar aqueles projetos ou as mudanças na lei, aquilo que todo mundo já sabe que tem que se fazer, aprovar o marco legal, enfim, mas nós temos que ir além. E, obviamente, no âmbito internacional, das relações internacionais, reforçar muito a posição brasileira, da CGI, inclusive, que é a posição formal do governo brasileiro, para que haja uma governança multilateral. Multilateral, que não significa controle, mas uma governança multilateral, porque hoje o poder de mando é exclusivo dos Estados Unidos. Não é? Inclusive, até membros do Congresso Nacional pensam que CGI é um órgão do governo americano ou uma agência. Nada disso, é uma empresa. É uma mera empresa que foi privada e hoje em dia não é mais privada. E é esta empresa americana que decide questões relativas à internet. Aí não adianta dizer que tem o GAC, como é que é? O GAC, ou que é um conselho de governo que a ICANN, que é a empresa americana, ouve, porque as decisões do GAC não têm poder legal nenhum, nem poder obrigatório de cumprimento. Pelo contrário, algumas das decisões do GAC não só não foram cumpridas, mas como outras inversamente contrárias ao que o GAC aprovou, foram adotadas por essa empresa americana, que é quem cuida e promove a governança da internet em todo o planeta. Agora mesmo, uma decisão unilateral do ICANN abriu-se para a terminologia genérica. Mais de 1.000 pedidos já foram apresentados para a terminologia genérica para depois do ponto. Não é? E isso vai fazer com que os cofres americanos fiquem ainda muito mais abarrotados para que eles possam ter mais recursos para investir não só na segurança da sua informação, mas também na bisbilhotagem em relação a outros países. Então, eu, dito essas primeiras palavras, eu passo a palavra, acho que há uma ordem aqui pré-determinada, então falará primeiro o Dr. Sérgio Pagliuzzi. Agradecemos a sua presença novamente. A gente trabalha em torno de 10 a 15 minutos. Tá bom assim? Obrigada. Muito obrigado, senadora. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar diante desse público tão seleto, diante dessa comissão parlamentar de inquérito. O que eu queria destacar é alguns fatos relevantes que, em minha opinião, são importantes levarmos ao Senado Federal e, em particular, a essa CPI. Pode passar, por favor? Passar isso? Por conta de uma reportagem recente que teve na grande mídia, eu tive acesso a cerca de 6 horas somadas, em 2 entrevistas que foram ministradas, a parte do material do Edward Snowden. Pude fazer uma análise um pouco mais técnica, um pouco mais assim, aprofundada do conteúdo que nós tivemos acesso. E isso teve bastante repercussão internacional, né? Eu tive não só a mídia nacional, como principalmente a internacional, né? Desde o Japão, passando por
Canadá, televisão francesa, televisão do Irã, enfim, uma série. Realmente esse assunto interessa não somente ao Brasil, mas também a todo o mundo. É um assunto que desperta o interesse de todos, como disse a senadora recentemente, né, saiu agora matéria de ontem, né, falando sobre a questão dos e-mails da França, que são milhões de e-mails que são monitorados também por americanos. É uma matéria recente sobre isso. Pois bem, pode passar, por favor? O que eu queria destacar aqui é que a gente não está olhando somente uma questão técnica, é uma questão estratégica que envolve uma verdadeira guerra, a guerra da informação. E a face cibernética dessa guerra é apenas uma das ações, né, que convém destacar aqui dos assim chamados Five Eyes, né, que seria as 5 agências combinadas, né, como destacou um amigo meu, que é um embaixador, ele falou, repare que é um império e 4 colônias, todos falantes da língua inglesa. Pode avançar? Uma coisa que chama a atenção é a questão do hardware malicioso, que o próprio jornal New York Times diz que teria sido feito, ou seja, alguns equipamentos de computação montados nos Estados Unidos já sairiam de fábrica com dispositivos de espionagem instalados. Né? Inclusive, um determinado governo teria comprado esses equipamentos para ser espionado, né? O jornal só não revela que governo foi esse. Isso é uma coisa que não vem de hoje. Existe um caso famoso envolvendo uma empresa de criptografia suíça, em 1992, né? Um representante comercial de uma empresa chamada CryptoAG teria sido sequestrado justamente porque o pessoal do grupo Irã Contras estaria desconfiado que aquele equipamento teria uma backdoor, o fato que depois ficou confirmado quando os demais colaboradores da empresa se reuniram de forma clandestina e conseguiram montar o quebra-cabeça e, como decorrência, não somente aquela empresa, como toda a criptografia suíça deixou de ser considerada relevante para o restante do mundo. Eram dezenas de países que faziam uso, o Brasil inclusive. E as Forças Armadas, inclusive, o próprio Itamaraty, isso já faz parte do passado. Hoje aquele equipamento já virou peça de museu, mas eu, como segundo-tenente, né, sou oficial da reserva da Marinha, eu fiz muito uso desse equipamento e fiquei muito chateado quando descobri que, junto com as chaves, junto com a matéria, com o material cifrado, ia também a chave cifrada, a chave que era empregada, ela ia junto. Então, realmente, isso incentivou muito a gente lá na Marinha a trabalhar com criptografia caseira e, de preferência, construída desde o zero em casa, com foco em combater ações de espionagem, não só norte-americano, como de qualquer um dos Five Eyes ou de qualquer outro país. Pode passar? Outra coisa importante é que, além de atacar os equipamentos, estão sendo atacados também os algoritmos criptográficos, em particular o TLS e o SSL, que são aqueles algoritmos que fecham o cadeado verde no nosso navegador. Isso é uma coisa que chamou muita atenção. Eu sou autor de um livro sobre segurança na internet, que é Internet Authentication for Remote Access, publicado na Alemanha, com base na minha tese de doutorado na Inglaterra. E eu destacava no corpo desse livro a importância de uso de protocolos como esse para obter uma comunicação segura. Porém, foi observado, inclusive no material que eu tive acesso do Snowden, que esses protocolos, de fato, são inseguros. Pode passar? Tem programas como Flying Pig e Hushpuppi que são dedicados a quebrar esse tipo de protocolo. Até escrevemos um artigo para o Globo, que o senador Ricardo Ferraz, foi assim que ele me chamou para vir aqui, ele gostou desse artigo, que a criptografia pode sim servir como um mapa da mina. Por quê? A criptografia ela tem duas facetas, né? Se ela for bem feita, ela realmente protege. Se ela for mal feita, ela acaba entregando o mapa do tesouro, porque a gente só cifra o que é importante, só cifra o que é sensível. E se quem está do lado de lá consegue quebrar essa criptografia, eu estou separando o que é importante do que não é. Então, tem a forma de reagir a isso. Uma das formas que a gente indica é cifrar tudo, ou seja, a informação relevante e a informação não relevante. Claro que a informação relevante convém cifrar com uma criptografia mais forte, mas convém cifrar também a informação não relevante, de forma a embaralhar as coisas e gerar, por lado de lá, o problema da agulha no palheiro, o problema da coleta. Pode passar? Uma abordagem importante, eu sei que os senhores já devem ter pesquisado bastante, mas não custa destacar quem que está do lado de lá, ou seja, quem que seria uma National Security Agency. A sede dela é chamado de Crypto City, que fica em Fort Meade. O que a gente observa na tela
é apenas as instalações aparentes da NSA, sendo que a maior parte das suas instalações estão no subsolo. E lá, quando eles selecionam computadores ou recursos computacionais para quebra de algoritmo de qualquer outra nação, eles não falam assim, me vê 1, 2, 3 computadores, eles falam 1, 2, 3 acres de computadores, ou seja, são medidos em acres. Acres é uma medida de terra maior do que aquele. Então, é o tamanho e o poderio. Fora os supercomputadores que a gente sabe que eles têm, que a gente só não sabe o quão potentes são. O que estima-se que estejam pelo menos entre 10 a 15 anos na frente, em termos de pesquisa, em termos de avanços, não só computacionais, como também em criptografia. Pode avançar? À direita, nós temos as instalações de Utah, é um data center que está avaliado em $2 bilhões, o seu custo, e ele é capaz de armazenar 1 iotabyte. 1 iotabyte é um seguido de 24 zeros, e é uma capacidade de armazenamento suficiente para armazenar todo o conhecimento produzido pelo ser humano, e comunicações, inclusive, nos últimos 500 anos. Por favor. O que as Five Eyes monitoram seriam chamadas telefônicas, fax, transmissões de internet, rádio, seja internet fixa e móvel, em todo o mundo. E os alvos, né? Tem até os alvos seriam, primeiro, comunicações da antiga União Soviética, porque isso aí é uma coisa que remonta desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma conexão entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, quando começou a União UK e USA, e depois é que foram agregados os outros 3 países por uma razão técnica. Vou explicar daqui a pouco. Pode passar. Os tipos de interceptação envolvem desde cabos submarinos, um destaque que foi dado à esquerda, embaixo, no mapa mundi. Eu tive acesso à tela original, então dá para ver de forma muito mais nítida que nós temos, ao longo dos cabos submarinos que saem do Brasil, inclusive, de outros locais, existe o conceito de emprego de interceptation vessels, que são os navios de interceptação das Five Eyes. Ou seja, eles têm uma tecnologia que eu não sei como é que funciona, que permite a interceptação mesmo fazer um grampo no cabo em alto mar. Isso era possível no passado com cabo de cobre. Hoje os cabos são de fibra ótica. Eu conhecia a tecnologia suficiente para botar esse grampo quando o cabo retorna à terra. Agora, no mar, realmente é uma novidade. Eu fico muito curioso de saber como é que isso funciona, mas que, de fato, pelas evidências, isso aparentemente está sendo feito. Pode passar? Porque o material é um material dedicado a treinamento de agentes de inteligência e isso fazia parte desse conteúdo. E, para a gente começar a fechar, eu queria falar um pouquinho sobre a grande repercussão que teve no Brasil o caso Snowden. De fato, a CPI é uma evidência disso. A própria questão do projeto de lei, que é conhecido como Marco Civil, é outra coisa muito importante para o nosso país. Nós temos também... Pode passar, por favor? A questão do discurso da nossa presidente na ONU teve muito grande impacto. Eu tenho um filho que cursa Relações Internacionais na UFRJ, e ele disse que durante uma semana eles ficaram avaliando, os alunos de Relações Internacionais ficaram avaliando cada componente desse discurso, e pelo que eu escutei de repórteres estrangeiros que vieram me entrevistar, todos realmente disseram que foi um discurso que colocaram palavras, a nossa presidente falou coisas que todos gostariam de falar. Realmente, foi uma coisa assim unânime. Todos os repórteres que vieram falar comigo falaram que ela tocou em pontos fundamentais. Foi muito bem elaborado esse discurso. Pois não? Pode passar? E o que fazer, então, nesse cenário? Vamos, assim, algumas dicas, receitas anti-Five Eyes, se a gente pode assim dizer. Vai lá, Felipe. Já está sendo providenciada a questão do correio brasileiro em contraposição aos rivais Gmail e Yahoo. Isso é uma coisa muito importante. Eu recomendo isso com empenho. Minha tese de mestrado, inclusive, na Unicamp, foi em cima de segurança de correio eletrônico. Nós temos plenas condições de fazer aqui no Brasil. Temos capacidade, temos competência, temos gente que pode fazer um correio eletrônico seguro, começando pelo governo federal, para uso e emprego da administração pública federal, e pode ser estendido, por que não, para as outras 2 esferas, estadual e municipal. E também, depois, não podemos esquecer de disponibilizar isso para toda a população brasileira. Porque é uma relação direta. Isso garante privacidade, porque sem privacidade nós não temos liberdade de expressão, e sem a liberdade de expressão nós não podemos dizer que vivemos numa democracia. Pode passar? A questão da proteção do e-mail foi bastante destacada, né? O presidente Dilma disse que criará um sistema de e-mail criptografado. Ontem eu fiz uma reunião com o pessoal do SERPRO. Isso está avançando a passos largos.
é uma boa notícia. O sistema atual em estudo, né, que está sendo apontado, é o Expresso V3, e a ideia é fazer uma criptografia forte nesse sistema para poder garantir a privacidade dos nossos e-mails. Pode ir? O novo sistema, então, segundo o próprio presidente do CEP diz, a ideia é livrar o governo da espionagem estrangeira. Pode ir. Caso de... nós temos a questão do satélite, que já foi destacada, né? É muito importante, sim, nós termos nossos próprios cabos submarinos de comunicação e satélites, por que não também satélites brasileiros, segundo até aponta a Estratégia Nacional de Defesa. Isso é um fato muito importante, eu sei que os senhores já estão trabalhando nisso, e isso é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado, com muito critério, porque cerca de 90% do tráfego que sai hoje do território brasileiro, o tráfego de internet, cai primeiro no território americano, mesmo que destinado a outras localidades, né? Então, é uma coisa muito importante, a questão do cabo submarino, não ter essa dependência de passar um território americano quando nos deixa. Já fechando, pode botar mais um slide. A questão da criptografia já foi destacada aqui, lembrando que ela tem que ser empregada para cifrar tudo, não somente o aspecto corporativo, como também o pessoal, porque muitas vezes, na comunicação pessoal, acaba entregando muita coisa importante, ou seja, o mesmo rigor que a gente tem que proteger a comunicação corporativa tem que ser usado também para proteger a comunicação pessoal, que a gente acaba entregando o mapa da mina por meio da comunicação pessoal também. Então, isso é importante. Eu destaco aqui a criação onde eu trabalhei durante 10 anos, né? Nós criamos em 2008, eu fui o primeiro chefe da divisão de criptologia do Centro de Análise de Sistemas Navais, que é um órgão que pode vir a colaborar com os trabalhos do governo, já pertence ao governo, né? Pertence ao comando da Marinha. Pode ir, por favor? Outro órgão importante, né, que eu sei que já está na pauta de estudo, é o CEPESC, que também pode colaborar. Eles têm um destaque não só na criptografia, como também na criptografia em termos de hardware. Eles têm bons trabalhos lá que são desenvolvidos, e o mais importante é fazer esses trabalhos em consonância com tudo que está sendo feito no ambiente universitário, ou seja, nas universidades. O ideal é fazer esse casamento. Universidade, órgãos públicos e também a iniciativa privada para dar um bom alicerce para todo esse desafio de defender a nossa comunicação. Pode passar? Importante destacar, nós temos o Centro de Defesa Cibernética, que hoje é do Exército, e temos também no GSI o DSIC, né, Departamento de Segurança da Informação e Comunicações. Isso, eu sei que está sendo estudado, é importante, assim, isso a gente aprende nos meios militares, né, as coisas têm que ter um comando único. Esses dois órgãos, por mais que a gente tenha boa vontade, isso é uma posição muito pessoal minha, em algum momento eles deviam, de alguma forma, haver uma fusão ou fazer alguma coisa assim de ter um comando único. Eu digo até mais, eu tenho um blog que chama MP Safe, Seu Porto Seguro na Nuvem, que é justamente para discutir questões de segurança em nuvem. E nesse blog eu defendo até mesmo a criação de um comando cibernético brasileiro, inseparado das Forças Armadas. Por que isso? Porque cada Força Armada hoje é preparada para atuar, para ter uma estratégia, uma tática, uma doutrina em um determinado domínio. Assim, no caso do Exército, domínio terrestre, Marinha, domínio marítimo, Força Aérea, domínio aéreo. Nós temos a Agência Espacial Brasileira, que cuida da área de domínio geoespacial, e falta um órgão único específico para cuidar do domínio cibernético, que é um domínio que envolve outras técnicas, outras doutrinas, são outros tempos. Em 4 horas, por exemplo, eu defino uma batalha cibernética diferente de uma batalha terrestre ou marítima. Então, tem que ter outras cabeças pensantes nesse sentido. Pode fechar? Passar? E destaco também a questão de educação em cibersegurança. Precisamos investir urgentemente em educação nacional, em estratégia avançada de segurança cibernética, em contra-inteligência, como destacou a nossa senadora no início da sua fala. Isso eu endosso com empenho. Isso tem que fazer parte dos currículos escolares, tem que haver uma colaboração estreita do Ministério da Educação. Sem essa massa crítica, a gente não cria bons analistas de segurança ou de cyberinteligência. Isso eu destaco com muita ênfase. Eu tive essa oportunidade, a Marinha me proporcionou isso, tive a oportunidade de estudar no exterior, tive a oportunidade de estudar na Unicamp, mas eu acho que a gente tem que criar aqui no país massa crítica, tem que ter órgãos especializados nisso, como tem lá fora, e isso é possível fazer aqui no Brasil, sim. Temos gente muito competente aqui para atender esse desafio. Mais um, para a gente começar. A questão da
consciência do aprimoramento da inteligência corporativa em segurança cibernética. A questão tem várias consultorias que a gente começa, ou seja, uma coisa deriva da outra. Se eu tenho massa crítica, se eu tenho educação, eu tenho gente capaz de dar consultoria nessa área. Então, é uma coisa muito importante ser avaliada. E, por fim, pode passar? Investir, gente, é muito importante investirmos em ética e canais de denúncias, que surjam novos Snowden. E o Brasil ele tem toda uma tradição de ser, de dar essa abertura. Por exemplo, o jornalista Glenn Greenwald, ele escolheu, claro, teve razões pessoais, mas ele aqui no Brasil ele fica muito à vontade de falar o que pensa e tem liberdade, coisa que ele até já revelou em discurso, né? E que lá, por exemplo, se ele estivesse no Reino Unido, ele não teria essa mesma liberdade, ele mesmo admitir isso no discurso. Então, essa questão de ter um espaço para quem quiser fazer denúncia, vir aqui para o Brasil e ficar com uma área livre, isso é uma imagem muito positiva que a gente mostra para o mundo, e a gente acaba incentivando o surgimento de novos Snowden. O destino do Snowden está sendo avaliado com muito cuidado, com muita atenção pelos potenciais denunciantes. E a melhor defesa, nesse caso, pode sim ser a questão do momento de critério ético, né, da pessoa fazer começa a pesar na consciência a sua ação e ela vira revelar para o mundo o que está acontecendo. Essa é a melhor defesa que a gente tem. Não tem outra melhor do que confiar no discernimento do ser humano. Muito obrigado. Mais um slide, por favor, só para agradecer. Agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada. Muito obrigada. Oi. Muito obrigada. Não está funcionando. Oi, deu. Agradecemos aí a participação do Dr. Paulo Sérgio e dizer que o que nos anima muito, Dr. Paulo, é que todos os que têm vindo aqui para colaborar com a CPI têm falado uma mesma linguagem. O próprio pessoal ligado à segurança cibernética do Brasil, o Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, e não apenas eles, a ABIN, concordam com a necessidade que o Brasil tem de criar uma agência. Aqui nós temos, eu acho que o assessor parlamentar presente da Anatel. A Anatel é uma agência reguladora das telecomunicações que trabalha com a internet, mas de uma forma extremamente precária. Não é? Então, o senhor vai deixar conosco o seu trabalho com as inúmeras sugestões que apresenta e nós agradecemos muito. Passo a palavra agora para o doutor Rafael, que é conselheiro do CGI. CGI é o Conselho Gestor da Internet e participa do CGI ocupando uma vaga governamental, porque eu acho que ele vai falar aqui sobre isso, né? Com a palavra, doutor Rafael. Obrigado, senadora. Agradecer pelo convite feito, deixar de forma clara a disposição do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para apoiar a comissão. Tem uma massa de conhecimento dentro das universidades, dentro do mundo acadêmico, dentro das empresas inovadoras que foram fomentadas ao longo desses anos no bloco de segurança e defesa cibernética, que pode muito contribuir e apoiar a comissão no entendimento das questões referentes à espionagem e, além disso, na proposição de medidas para que possamos, aí, no longo prazo, mudar esse quadro, né? Eu brinco que, para a questão de espionagem, existem medidas de curto, de médio e de longo prazo. Eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor. Essa questão, me apresentar rapidamente, o Comitê Gestor da Internet ele tem uma composição de 21 membros. Ele foi criado por um decreto presidencial de 2003. A partir desse decreto presidencial de 2003, a coordenação do Comitê Gestor da Internet cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas há uma composição de outros 9 órgãos de governo. Desses 21 membros, portanto, o governo é a minoria, é o que nós chamamos de um modelo multi-stakeholder, o termo em inglês, que são muitos atores diferentes, ou seja, há representação governamental como um bloco, há representação do terceiro setor como outro bloco, uma representação da comunidade acadêmica e científica como outro bloco. Então, assim, há uma representação do setor privado, no caso, tanto empresas de software, operadores de telecomunicações e provedores de conexão à internet. É, de fato, um modelo extremamente elogiado no mundo inteiro por exatamente conseguir construir
né, uma visão que agregue não só uma visão governamental, mas também uma visão da sociedade civil organizada e, principalmente, né, traz também uma visão da comunidade científica e do setor privado. Então, de fato, as discussões lá são muito acaloradas e, exatamente nessa data, está acontecendo em Bali, na Indonésia, o Internet Governance Forum, o Fórum de Governança da Internet, que estão todos reunidos exatamente discutindo as questões referentes à cúpula que ocorrerá agora em abril de 2014, a pedido da presidente Dilma, com relação à discussão sobre a governança internacional da internet. Né? Vai ser, aqui no Brasil, há ainda uma discussão, será final de abril, o presidente da ICANN esteve aqui, esteve com ela, esteve com o ministro das Comunicações, esteve também com o nosso secretário de Política de Informática, que é o coordenador do Comitê Gestor da Internet, né, exatamente debatendo quais são os pontos que serão colocados, qual a visão dos países com relação a isso, e há, de fato, uma grande demanda global, uma grande demanda pelo interesse de entender o que o Brasil está pensando e como o Brasil vai se posicionar sobre esse tema. Só que é interessante frisar o seguinte, há questões de espionagem, mas nós vamos então dividir um pouco a apresentação, mostrando rapidamente o que a NSA, em tese, fez, ou tecnologicamente pode ser argumentado que ela fez, quanto isso de fato custa, né, e qual que é a dificuldade inerente tecnológica e econômica de se fazer isso, e por fim uma série de proposições que podem servir de balizadores aqui para a CPI da espionagem, no entendimento mais profundo dessas questões. Então, vou pedir para mais um slide, por favor. O contexto, né, que aí os senhores já sabem, vou passar rapidamente. Né, a segurança cibernética tem mesmo crescido, por quê? Né, a sociedade cada vez é mais conectada. Eu estava comentando com a senadora que o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de tecnologia da informação e comunicação do mundo. Né? Ou seja, o brasileiro ele utiliza muita tecnologia da informação, ele é amigável, amistoso para o uso dessa tecnologia e, obviamente, esse é um setor que tem crescido, enquanto a média de crescimento da economia é de 0,9%, 1% ao ano, esse setor cresce uma média de 15%, 18% ao ano. Então, obviamente que nós vamos ter uma sociedade cada vez mais conectada e os temas de segurança da informação, proteção de dados pessoais, né, as questões referentes aos direitos civis na internet e a propriedade intelectual e os direitos autorais na rede vão, de fato, como já estão tomando, né, aí as principais páginas dos jornais, não só no Brasil, como no mundo. Então, haja vista também o surgimento de outras tecnologias que baratearam enormemente a tecnologia da informação, o uso e o consumo da tecnologia da informação, como é o caso da tecnologia de nuvem, de computação em nuvem, que permite, então, a hospedagem desses dados em qualquer lugar do mundo. E que permite também o acesso a essas diversas rotas, né, das redes de comunicação, né, otimizando e diminuindo a estrutura de custo para permitir armazenamento de informações, que nós vamos mostrar daqui a pouco, tráfego internacional de dados e, principalmente, comunicações móveis, permitindo que, na mão de cada um dos cidadãos brasileiros, a gente possa ter, de fato, um grande computador que envia e recebe informações, dados ou qualquer tipo de arquivo. Né? E por essa lógica, obviamente, exatamente pelo próprio desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, mas eles não são apenas os únicos a realizarem processo de espionagem eletrônica, mas é, de fato, o país de origem do fornecedor, geralmente é quem define as tecnologias, os padrões, como eles vão ser utilizados, etc. Né? E também o controle pleno de um ambiente digital seguro, ele depende, né, desse controle de uma rede de comunicações e do tráfego de aplicações na rede, que eu vou mostrar rapidamente. O próximo, por favor. Então, qual que é o problema? Né? O mundo está produzindo muitos dados. No passado, né, hoje, né, você tem diversas aplicações na internet, como, né, já citados várias vezes aqui, várias empresas que trabalham no mundo digital, né, e você tem hoje fotos, imagens, você começa a hospedar tudo nessas nuvens em data centers disponíveis em diversas partes do mundo. E é muito interessante um dado do CEO do Google, que ele mostra exatamente que o mundo ele cria a cada 2 anos a mesma quantidade de dados
de que o início da civilização até 2003. Então, nós vamos ter, de fato, um grande problema na frente de armazenamento desses dados e, principalmente, questões de segurança que serão colocadas a partir desse conjunto de dados e informações que são armazenadas nesses data centers que estão localizados em diversas partes do mundo. Não só nos Estados Unidos, mas é importante frisar que a rede internacional de computadores, no caso a rede mundial da internet, ela foi construída com uma topologia, uma estrutura de rede, que concentra o tráfego de dados nos Estados Unidos, nos servidores americanos. E isso causa também aí uma dificuldade no tratamento dessas informações de uma forma segura. Próximo, por favor. E, obviamente, dando um diagnóstico, não é só uma questão de espionagem, ou de bisbilhotar, mas é também uma questão que existe um mercado mundial de armas digitais, senador. Hoje há, de fato, malwares, tem os termos técnicos, worms, trojans, ou seja, existem vírus, existem guerreiros cibernéticos, existe um crime cibernético extremamente estruturado, que está aí no subterrâneo e que muitos desses países também avançaram muito em técnicas de defesa, não só do ponto de vista da sua segurança cibernética ou das suas infraestruturas críticas. Um cracker, por exemplo, poderia jogar a rede da Eletrobras no chão, porque hoje os relés eles não são mais mecânicos, eles são todos digitais e estão conectados em rede. Então, e traz também uma questão da responsabilidade que o governo tem por salvaguardar os dados pessoais de cidadãos brasileiros e internacionais que andam aqui nas nossas terras. E por que isso é muito importante? Porque vamos pensar, por exemplo, o exemplo do DataSUS. Ou seja, o Sistema Único de Saúde brasileiro tem um conjunto de milhões de dados pessoais sobre saúde que valem ouro na mão de determinados interesses econômicos. E como é que o governo vai armazenar esses dados e garantir ao cidadão brasileiro a segurança de que esses dados estão, de fato, sendo manipulados, sendo transferidos entre os servidores tecnicamente, mas não estão sendo bisbilhotados ou chupados por algum interesse de algum tipo de lobby ou por algum governo estrangeiro. É necessário, de fato, o governo fazer grandes investimentos com marco regulatório, vou mostrar, com tecnologia, com pesquisa, desenvolvimento e inovação, porque senão nós não vamos conseguir avançar nesse ponto. O próximo, por favor. E, obviamente, capacidade de manipulação e análise de um negócio chamado Big Data, ou grandes, ou dados massivos. Ou seja, a partir do momento que você tem um crescimento do armazenamento das informações, você tem que criar ferramentas para fazer essas análises. Então, o que a NSA, de fato, em tese, ela faz? Ela consegue sugar essas informações, ou na rede, que está trafegando, ou nos data centers de empresas americanas, que tem que responder ao ato patriótico, e ela consegue, de certa forma, traçar perfis nesses bilhões de informações utilizando ferramentas de análise. Então, nós vamos ver rapidamente que, em 1 minuto, são criados 168 milhões de e-mails. Como é que você consegue monitorar isso? Você, então, vai classificando as informações por um nível ou estratégico, ou informações que foram criptografadas, como mostrou o Paulo Sérgio aqui anteriormente, ou por informações de governos estrangeiros, você vai fazendo essa classificação. Aquilo que tem uma comunicação criptográfica é, então, levado aos servidores para que se use uma computação de alto desempenho para que se quebre essa cifra. À medida que se tente quebrar o chaveamento dessa cifra, é que você consegue, de fato, ter acesso a essas informações. E aquelas que não estão cifradas, são, então, produzidos padrões, para que você possa entender nesses padrões palavras-chave e trate essa massa de bilhões de informações. E, obviamente, backbones e os pontos de troca de tráfego, que são internacionais. Então, quando o Brasil vai trocar tráfego, por exemplo, você faz uma ligação do seu celular da senadora Vanessa para o senador Magno Malta. Nessa troca de informações, a operadora de telecomunicações pode fazer essa troca de tráfego direto em Miami. Ou ele pode fazer essa troca de tráfego num ponto de troca de tráfego brasileiro. Quanto mais informação for trocada nos pontos de troca de tráfego no Brasil, menos informações e menos dados são trocados internacionalmente, portanto, sujeitos à bisbilhotagem. E outro problema que é a questão da mobilidade. Porque a mobilidade hoje, o protocolo 3G,
dos dispositivos móveis é um protocolo aberto e é possível, sim, fazer o rastreamento, a sinalização. Você consegue capturar a sinalização com os metadados, mostrando exatamente quem ligou para quem, que hora, mesmo sem ter acesso ao conteúdo. Isso, de fato, você monta o que os técnicos chamam de grafos, e esses grafos são, de fato, as teias de conexão que muitas vezes são importantes para ou resolução de um problema criminal ou para uma espionagem industrial ou tecnológica ou de estratégia governamental. Porque o Rodrigo acho que vai falar com muito mais propriedade em detalhe daqui a pouco. Por favor. E como foi feito por hipóteses, que eu estava dizendo, escolha de setores estratégicos pela NSA, isso tem várias reportagens e os próprios documentos que foram divulgados pelo Edward Snowden. E, obviamente, a energia é um dos setores estratégicos. Não só petróleo e gás, como foi o caso da Petrobras no Brasil, mas a energia, em geral, é um dos setores estratégicos de avaliação pelo governo americano, exatamente pela própria questão das relações internacionais americanas e, obviamente, da matriz energética global. O investimento de e-mails e arquivos, ou seja, os serviços são sempre hospedados nos Estados Unidos e o governo tem acesso aos dados por lei. Ou seja, é muito interessante, ele pode, para o cidadão americano, ele diz que cumpre a lei, mas para o cidadão estrangeiro ele tem o direito de espionar o mundo inteiro. Isso está correto? Ou seja, isso de certa forma foi muito bem combatido pela nossa presidente na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E, obviamente, o rastreamento via celular, onde você consegue ter não só a montagem dos gráficos e das teias, mas também do próprio conteúdo que pode ser colocado, dado que você tem acesso às antenas ERB e os números de telefone. Ou seja, tecnologicamente é possível se a ligação não for uma ligação de um dispositivo móvel ou fixo criptografado. E mesmo se for criptografado, você pode capturar e tentar quebrar o chaveamento depois. Próximo, por favor. Como eu tinha dito, em 60 segundos, em 1 minuto, o que a gente cria em termos de armazenamento de dados? Só para os senhores terem ideia, aqui nós colocamos 168 milhões de e-mails são enviados, 1.500 blogs são postados, 60 novos blogs, isso a cada minuto. Então, para tratar esse conjunto de informações, você tem que ter, de fato, grandes data centers, grandes softwares e soluções de monitoramento e de análise e busca de padrões de dados. Próximo, por favor. E, obviamente, o mercado de armas digitais. O Brasil ele já chegou a ser, agora isso está caindo com o gerenciamento da Porta 25, é um termo técnico, caindo então no envio da quantidade de spams no mundo, mas os principais malwares brasileiros estão aí colocados, inclusive por quantidade, no primeiro trimestre, um relatório de uma consultoria / empresa brasileira americana, e chama a atenção o seguinte, a quantidade de worms que são disponibilizados para quê? Para hackear senhas, para crimes cibernéticos. Por exemplo, muitos emulam em dispositivos móveis aquele chaveiro, aquele cadeado que aparece em protocolo SSL, ele emula aquilo para poder enganar as pessoas. Ou seja, cada vez mais, se a sociedade brasileira é uma sociedade mais conectada, nós vamos ter que garantir ao cidadão brasileiro essa segurança no mundo digital. Afinal de contas, é um setor que cresce muito e a economia digital no Brasil vai crescer mais ainda pelas próprias projeções existentes nas consultorias globais. Próximo, por favor. E aqui tem um ponto interessantíssimo, senador. Nesse mercado de armas digitais, tem a lista de preços do submundo do crime cibernético. Então, se eu sou um desenvolvedor e eu quero, por exemplo, desenvolver algum tipo de... Eu quero ter acesso à informação de cartão de crédito roubado, tem lá os preços, em real e em dólar, por informação de 10 cartões de crédito. Isso está tudo disponível em redes, no submundo da Darknet, da internet escura. E aqui tem todos os preços. Serviço de codificação. Então, se a gente não se preparar, hoje você tem um número grande de guerreiros cibernéticos que, inclusive, vendem informações governamentais, que são roubadas, e existe um submundo desse crime. Não só para o cidadão brasileiro, que utiliza a internet para compra, para o comércio eletrônico, para a bancarização online, como também guerreiros cibernéticos que capturam informações estratégicas de governos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Próximo, por favor. E aí tem, para a gente, eu já estou concluindo, desafios e oportunidades. O domínio dessa tecnologia de fronteira
ela demanda tempo para a construção de uma massa crítica. O Brasil tem uma massa crítica em diversos segmentos. Por exemplo, eu cheguei a ver uma reportagem sobre o depoimento da presidente da Petrobras aqui, que não haviam empresas brasileiras que poderiam oferecer soluções criptográficas para a Petrobras. De fato, um produto de prateleira talvez não haja, mas há sim muita capacitação. Há empresas que foram financiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação via FINEP, que é a agência de inovação do Ministério, que são empresas capazes. Nós temos um estudo de mercado, nós encontramos 87 empresas brasileiras na área de segurança da informação e criptografia, ou seja, empresas que têm condição, sim, de fornecer essas soluções e construir um complexo industrial no entorno da área de segurança e defesa cibernética. Pois sabem o que o Pentágono faz, senador? Ele investe em startups, que são empresas de base tecnológica, situadas no Vale do Silício, para que elas criem, gerem tecnologias para o próprio Pentágono. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está nos jornais. O próprio Wall Street Journal tem uma reportagem sobre isso. Então, acho que chegou a hora do Brasil construir uma cadeia e um complexo industrial em torno da área de defesa e segurança cibernética. Aproveitar esse momento para a gente poder investir nessas empresas, construir certificações seguras e homologação segura de equipamentos, o governo brasileiro usar o poder de compra de forma inteligente para impulsionar essa indústria, gerar inovação, gerar pesquisa e desenvolvimento nas universidades, né? Próximo, por favor. Próximo, esse fica para a comissão. Próximo, por favor. Então, trilhas para viabilidade, eu concluo aqui. Uma primeira, de fato, nós temos que fomentar pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso não é porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está dizendo, é porque é uma indústria, é uma cadeia extremamente sofisticada. E para lidar com essa indústria, o Paulo mostrou, por exemplo, um bloco dela da área criptográfica, você tem que ter muito conhecimento. E por isso que o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro Halpe, juntamente com o ministro da Defesa, o ministro Celso Amorim, eles estão discutindo e vão propor um programa conjunto de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de defesa e segurança cibernética. Né? Chegou a hora do Brasil dar um salto de qualidade, né, e construir esse ecossistema. Né? A estruturação de um marco regulatório para a economia digital. Então, a aprovação no Marco Civil da Internet é fundamental. A aprovação de uma lei de proteção de dados pessoais é fundamental. Não é à toa que a senadora chegou a dizer no início sobre a questão da União Europeia. A União Europeia tem uma lei de proteção de dados pessoais desde 95. E que ela o quê? Faz com que empresas, para manipularem dados de cidadãos europeus fora da Europa, elas têm que seguir padrões de segurança e privacidade dessas informações. E não adianta argumentar, como empresas americanas já fizeram aqui no Poder Judiciário brasileiro, que o dado está armazenado nos Estados Unidos. E, portanto, ele não tem que atender uma decisão judicial, inclusive ferindo a soberania nacional. Não, por quê? Porque a Lei de Proteção de Dados Pessoais vincula a obrigatoriedade do armazenamento de dados, mesmo sendo feito fora do país, no caso europeu, que essa empresa tem responsabilidade no país e funciona assim, no caso europeu. Agora eles estão querendo, inclusive, apertar a regra, que é o ponto. Há também a necessidade de discussão de questões do uso do poder de compra. É fundamental a utilização do uso do poder de compra para software e hardware, sistemas seguros. Né? Ou seja, não adianta a gente continuar apenas adquirindo de grandes empresas multinacionais tecnologias que nós não sabemos como foram desenvolvidas, quais são os backdoors que estão existentes ali, qual é o tipo de compromisso que a empresa tem com o país, no caso, principalmente o governo, que salvaguarda dados de cidadãos brasileiros e, além disso, tem um conjunto de informações estratégicas que são transacionadas nas redes de comunicação governamentais. E, obviamente, construir, no entorno dessa estratégia, uma nova indústria de segurança e defesa cibernética, conforme eu falei antes. E o último slide, que é, de fato, o primeiro ponto que está sendo colocado para discussão, que agora vai trancar a pauta na Câmara dos Deputados, que é a questão do Marco Civil da Internet, que ele tem, no fundo, 5 pontos de grande discussão. O ponto de neutralidade de rede, é fundamental a permanência da neutralidade de rede, porque a neutralidade de rede permite que você consiga, de certa forma, manter uma isonomia entre os detentores da infraestrutura e os geradores ou provedores de aplicações em cima. Você tem que, de certa forma, permitir a inovação, permitir que startups de tecnologia possam usar as redes brasileiras e possam, de fato, conseguir monetizar isso. Então, a neutralidade de rede é uma questão fundamental
para uma internet equilibrada, uma internet em que os interesses são, de certa forma, equilibrados, o mundo da economia digital possa avançar. O armazenamento de dados no país. Nós fizemos um estudo, nós somos muito acusados por empresas e até mesmo outros governos que o armazenamento de dados no país era apenas uma decisão do governo brasileiro. Nós estudamos, existem implementações de armazenamento de dados no país em outras nações. Eu posso citar o caso da Coreia do Sul. Nós fizemos um estudo completo com 26 nações que adotam armazenamento de dados ou estão pretendendo adotar. A Coreia do Sul, por exemplo, dados financeiros obrigatoriamente têm que ser armazenados no território sul-coreano. Por que isso? Porque se for necessário uma auditoria por parte do Banco Central sul-coreano, ele precisa ir lá e lacrar o data center. E existem outros casos que eu poderia citar aqui, que nós fizemos essa análise. E o armazenamento de dados no país, ele não atinge o item de segurança, porque o dado pode ser replicado fora do país. Mas ele tem um componente interessante, que ele carrega investimentos de infraestrutura de data centers e telecomunicações para o nosso país. E isso também causa, se a gente conseguir de fato discutir uma regulamentação que consiga equilibrar para que também o armazenamento de dados não seja obrigatório, para que pequenas empresas de comércio eletrônico ou da economia digital possam ser prejudicadas, se porventura ela está começando, quer otimizar o custo, quer utilizar um data center fora, mas ela não manipula dados estratégicos, é uma empresa menor, etc., que o armazenamento de dados no país ele não possa ser uma barreira de entrada para essas empresas. Mas, por outro lado, ele permite, de certa forma, uma maior soberania do país, mas ele sozinho, colocado no Marco Civil da Internet, ele seria insuficiente se não for composto com uma lei de proteção de dados pessoais, como, por exemplo, é o caso da União Europeia. A guarda de logs, também é um tema que vai ser discutido, mas a gente acha que já tem um consenso no sentido de que a guarda de logs é importante no caso das investigações da polícia, investigação forense, etc. O confinamento de tráfego, a gente acha um tema delicado. O confinamento de tráfego é o seguinte, é a senadora Vanessa, que tem um telefone brasileiro, por exemplo, ou que utiliza a internet no seu tablet, faz uma conexão com outro IP brasileiro também. Obrigatoriamente, esse tráfego teria que ser trocado nas redes brasileiras. Isso deveria ser estimulado, mas se obrigatório, ele traz alguns problemas, como, por exemplo, as contingências. Quando, às vezes, a internet falha no norte do país, a saída, muitas vezes, se dá pela Venezuela. Ou, quando falha no sul do Brasil, a saída se dá pelas redes uruguaias. Então, é um tema que é delicado de ser mandatório. Ele teria que ser um pouco mais estudado para que houvesse, de fato, um conjunto de incentivos para que as empresas fossem para essa direção. E os direitos autorais na rede, que é um tema que a gente acha que a proposição via a nova proposta de lei de direitos autorais seria muito mais interessante do que se colocado no Marco Civil da Internet. Porque a gente acha que tem aí uma discussão muito grande sobre propriedade intelectual na rede, do que eles chamam de notificação ou a retirada do conteúdo, que a gente acha que poderia ser mais bem discutido na nova lei de direitos autorais que está em gestação pelo Ministério da Cultura. Então, eu queria agradecer, senadora, e dizer que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está à disposição da CPI da espionagem. Da mesma forma, muito obrigada, doutor Rafael, pela colaboração, e eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Assad agora. Alô. Bom, senadora, muito obrigado aos membros da CPI pelo convite, obrigado a todos aqui. Enquanto a minha apresentação vai sendo iniciada, a senadora, quando me apresentou, ela falou, da universidade você deve ter alguma relevância nesse processo. Eu diria para vocês que eu sou um cara que veio lá de baixo, como disse o Rafael, lá do submundo e conseguiu um título de doutor. Então, eu ainda tenho um vínculo forte e entendo algumas coisas como efetivamente essas agências funcionam, como as coisas são reguladas, e vou apresentar para vocês um pouco do que a gente tem feito. Não é um trabalho sozinho, é um trabalho de um grupo, mas colocar para vocês uma visão mais técnica. Vou tentar me ater às questões políticas, então não me levem a mal por alguns comentários. Bom, próximo slide. Mais ou menos 2005, 2006, essa turma aí fazia doutorado junto, todo mundo andava de bermuda, na Universidade Federal de Pernambuco. E é um bando de sonhador, que nem eu, 36 anos de idade, e a gente resolveu criar um grupo chamado Acert Labs. Hoje todos já são professores universitários, um grupo colaborativo.
O que é que a gente conseguiu fazer já hoje em dia? A gente criou o tal do Cloud Storage Nacional. Hoje, quando publico artigo, eu caio nos mesmos tracks internacionais que as grandes empresas internacionais. E posso explicar para vocês como é que funciona o EBS da Amazon, posso explicar como é que funciona o Google Drive, como é que eles indexam o conteúdo, que nem Rafael colocou. E eu faço tudo isso hoje, aqui no Brasil. Algumas dessas empresas têm pedido acesso aos nossos algoritmos, a gente não tem dado acesso. Eu fui fazendo algumas anotações, senadora, já conversei muito com alguns ministérios aqui, queria colocar isso aqui na CPI, mas empresas que são estratégicas como essas, elas deveriam sofrer uma blindagem do país. Porque o caminhão de dinheiro que botam na frente da gente, você recém-doutor, é impressionante. E todos os caras são de fora do Brasil. Quando eu estou falando, é muito dinheiro. Para exatamente eles manterem o poderio deles e a dominação sobre o que está acontecendo. Então, essa é uma primeira ressalva. A gente deveria mapear essas 87 empresas e, de alguma maneira, a gente deveria, não sei se fomentá-las, mas blindá-las desse tipo de assédio. Certo? A gente recusou no ato heróico, sem ter previsão de faturamento e fluxo de caixa. Certo? Mas é um ponto. Próximo slide. Essa figura já foi apresentada. Em segurança, muita gente fala que você não precisa saber atacar para se defender. Eu sou um dos caras que faz parte de 20% que acredita que você precisa entender as armas do seu inimigo para que você possa se defender. Então, vamos entender um pouco como é que esses caras trabalharam e como é que eles fizeram o dever de casa deles. Certo? Próximo. Primeiro dado interessante é o crescimento do volume de dados. Rafael já apresentou aqui. Em 10 anos, o volume de dados produzido no mundo aumentou 300 vezes. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e aí o Paulo depois pode corroborar, afinal de contas ele é do ISACA, é que antigamente a gente não ligava para esses dados que eram gerados. Você viu o Rafael falando de logs. Agora existe uma responsabilidade corporativa, organizacional sobre esses dados. Isso não é só dados do governo que eu estou falando, são dados de empresas, dados pessoais. Certo? Então, a partir do momento que você começou a colocar as metodologias de governança de dados, esses dados tiveram que ser gerenciados. Então, o dever de casa é quais são os dados que vocês têm aqui que precisavam ser gerenciados, como é que eles estão gerenciados, quais são os dados relevantes, aonde eles estão salvos. Então, tem um monte de perguntas, né? E esse número vai crescendo. O gráfico do Rafael é um gráfico que demonstra bastante como é que isso foi feito. Próximo slide. Bom, eu tinha um gráfico muito parecido com o do Rafael, mas eu achei interessante colocar esse aqui, que mostra o seguinte: a quantidade de dados que está sendo produzida é muito maior do que a quantidade de dados que pode ser salva pelas organizações de maneira geral. Então, se torna extremamente atrativo. Se você quer salvar esse volume de dados, por que não ofertar isso de forma gratuita e as pessoas espontaneamente usarem esse serviço? E aí você acaba, na verdade, criando um problema. Muita gente fala de privacidade, e eu acho que existe um problema antes da privacidade, que é a propriedade. Quando o Orkut fechou, quantos aqui perderam todas as suas fotos? Ninguém nunca se perguntou. Não pertence a gente. Não é nosso. Certo? Então, a gente tem esse problema. Vamos lá no próximo slide. Quais são os impactos? A gente precisa começar a entender agora a tecnologia, como é que ela está sendo organizada hoje no mundo. Bom, vai apertando aí. Hoje em dia, computação significa conexão. Não é só conexão de rede, mas os aplicativos estão sendo escritos para que eles se conectem. Então, você hoje usa o login do Facebook para muitos aplicativos que você tem. Então, se a gente tem interesse, de alguma maneira, ou criar uma agência, ou entender o que a agência ou as agências internacionais fazem, a gente tem que entender que os aplicativos hoje estão conectados. Eles são um mar de coisas que trocam informações. O desafio agora é você conseguir rastrear, do começo ao final, como é que essas coisas são feitas. Próximo. E aí vem um slide que o Rafael colocou, é um slide conhecido. Bom, agora que você entende que as aplicações são conectadas, né, que não existe somente um iPhone ou um Android ou qualquer coisa desse tipo, mas que esses caras, eles consomem recursos que estão em outros lugares, que consomem recursos que estão em outros lugares, a gente precisa agora montar uma estratégia e identificar o que é que a gente quer monitorar. E aí fica um ponto de reflexão. Se a gente quiser montar uma agência, a gente vai querer monitorar tudo isso? O que significa dizer que o governo brasileiro vai monitorar o Facebook? A gente vai ficar consultando a API de serviço do Facebook? Claramente a gente vai ser detectado. Então, a gente tem que montar uma estratégia.
é uma estratégia mais complicada. É algo que os americanos e os outros países do mundo fizeram ao longo do tempo, um dever de casa. O primeiro artigo que eu li sobre a espionagem americana vem de 1999. Então, não é algo que foi feito em 2 anos. É algo que foi feito ao longo do tempo, com muita pesquisa, com muito investimento. Como disse Rafael, com o crescimento de um cluster. Se vocês forem procurar na literatura, o Vale do Silício veio no final da Primeira Guerra Mundial. A Intel é uma empresa que começou fabricando radar. Na Espanha, do mesmo jeito. E vocês podem procurar ao redor. A indústria de defesa, ela fomenta a criação de grandes empresas, esse cluster que Rafael colocou muito bem aqui. Próximo slide. Bom, isso é uma brincadeira. Tem uma camisa de hacker que diz, né, I read your email. Então, fizeram uma brincadeira com ele fazendo isso. Eu aproveitei essa charge. E aí, o que eles fizeram? Está tudo na internet. Todos os documentos de decisões que eles tomaram, e aí, especificamente, quando conversei para vir para cá, me pediram para falar como é que o governo, especificamente americano e NSA, fez, mas isso aqui é uma coisa meio comum. Primeira decisão, eles olharam, escreveram um documento, um plano de trabalho de longo prazo, quais são as prioridades, o que é que eles vão fazer. Esses documentos todos, quem quiser depois eu posso passar, são documentos públicos, eu tenho eles salvos, certo? Mas uma das coisas que a gente já conversou muito e tem algumas das apresentações, eles consolidaram as redes, eles consolidaram a infraestrutura própria de defesa, certo? Independente das decisões de como o mercado vai, o que vai ser usado, eles entenderam que precisariam ter algo deles para isso, certo? Próximo slide. Bom, no final das contas, eles criaram um streamline, certo? Que é esse que vocês estão vendo aí, os benefícios e sucessos, que deu origem, então, pode passar aí por esse outro slide, há 4 lições bem aprendidas. A primeira lição, se puder passar, já foi apresentado esse gráfico, essa é uma decisão estratégica. Quando a internet foi criada muito tempo atrás, as redes convergiam para um lugar chamado Start Point, que ficava em Washington, D.C. Obviamente, com o crescimento econômico, isso não pode mais acontecer. Mas se a gente olhar esse gráfico, a gente vê que estrategicamente todos os pontos de conexão estão convergindo, ou a grande maioria estão convergindo para lá, certo? Isso tem um custo para um país. A gestão, como o Rafael colocou, a gestão de um ponto de tráfego não é uma questão simples de ser feita. Agora, é uma questão estratégica. A gente tem que entender se a gente quer ou não. E aí vem o nosso gráfico do mapa da internet, de saída nossa, certo? A gente vê as operadoras lá embaixo, quais são os caminhos e as rotas que elas fazem. E como o Paulo colocou, você pode fazer o monitoramento lá embaixo, mas você pode fazer o monitoramento do outro lado do fio também, né? É fácil. Você pode fazer num CPD na hora que ele chega do outro lado. A outra coisa é o mercado das vulnerabilidades. Eu acho que esse aqui vale uma ressalva e vale algumas anotações. Pode passar aí. Veja, existe um preço. Rafael colocou ali são preços de aluguéis de botnet e tal. Aqui eu estou falando preço de armamento digital. O Brasil, por incrível que pareça, gente, tem gente que vende isso. Hacker não vende para governo. Hacker vende para um cara específico que tem. Se você clicar, passa aí. Esse cara dá uma entrevista no New York Times, aberto para todo mundo. E ele fala, olha, por mim, eu sou um cara gente boa, certo? Então, eu não vou vender isso para governos que não sejam assim. Eu vou vender isso para... não vou vender para os mafiosos da Rússia, porque, obviamente, dá problema, né? Tem uma piada que diz que a máfia russa agora mata o contador e o administrador de sistemas. Então, dá problema, a gente não pode fazer isso. E ele termina brincando que a China, ela entende que esses preços são tão caros que, aí, como todos os chineses, eles desenvolvem os deles. Pronto. Então, esse é o mercado, existe um mercado. A gente tem que entender que o nosso problema não é só o governo de fora do Brasil. É qualquer governo. Tem 100 mil reais para comprar um exploit que bota num PDF, eu entrego para a senadora e eu sou dono do computador da senadora. Não é caro. Certo? Então, a primeira coisa é, se a gente quiser entrar, a gente vai ter que começar a investir em armamento digital. Uma coisa que é interessante, que a comunidade... mais do underground entendeu, é o seguinte, eles não podem atirar. Quem pode atirar são os homens de verde, aqui no Brasil. Quem pode atirar é a NSA. Então, eles vendem, certo? E é uma rede mundial de gente conectada produzindo esse negócio. O próximo. E aí ele explicitamente cita alguns dos clientes dele,
certo? Então, todos esses caras aqui, explicitamente, podem estar usando algum artefato desse contra nós. Uma informação que eu consegui, e aí, falando com os analistas de malware, digamos assim, pode passar mais um, é que o setor energético é o grande problema. Esse é o foco hoje. Os malwares mais sofisticados são feitos especificamente, aí você vê o problema da caldeira no Irã, você vê uma série de outras coisas que aconteceram, certo? Bom, mobilidade. A mobilidade é um problema. Todo mundo está usando esse negócio aqui. Eu quero apresentar para vocês um resultado de um trabalho que a gente fez lá em Pernambuco, em cima de redes abertas, ninguém quebrou nada, mas a sinalização ela pode ser capturada. Então, a gente consegue dizer aonde está um celular. Próximo slide. E aí a gente georreferencia ele. A mesma coisa que vocês viram na televisão, certo? Pode passar o slide. E esse é o nosso kit hacker, de R$ 1.500. Certo? Agora a gente pode entender a preocupação de onde é que estão as herbes que esses caras estão colocando para fazer isso. A gente fez isso aqui como um experimento. Pode ir. Né? E aí, explicitamente, uma declaração que fala que algumas embaixadas têm esse tipo de antena para captura desse conteúdo. E veja, isso é aberto, certo? Não é nada, ninguém está violando nada, é só a sinalização, que é algo que passa. Bom, e por fim a história do data center de Utah, que são um data center de 2 bilhões. O que esses caras fizeram? Eles analisaram a tecnologia de uma empresa chamada Backblaze, que fabrica um hardware de alta densidade e grande throughput. Se eles tivessem comprado isso da IBM e da Dell, teria aparecido no balancete financeiro desses caras, não apareceu. Então, eles decidiram fazer, que é uma decisão que eu acho interessante. Os caras fazem os seus equipamentos, certo? Pode clicar 3 vezes aí que ele vai... E aí tá os preços, certo? O que é interessante é que hoje eu fabrico os meus. Do mesmo jeito que esses caras fazem, eu fabrico os meus. Eu não vou ficar dando preço aqui, mas a gente derrubou o preço do armazenamento para 0,003 centavos de real. Já é mais barato que qualquer outro lugar, certo? Pode ir passando aqui. Então, o que a gente deveria fazer? Próximo. Já está sendo feito, o GSI começou a regular o uso de nuvem, tem uma instrução normativa, a gente precisa olhar isso. O Marco Civil da Internet, pode passar, certo? Aí para o próximo slide. O que a gente criou já? A gente já tem toda a plataforma de nuvem, como um grupo de pesquisa, seguindo aquele dever de casa que todo mundo fala, brasileiro, criado, tecnologia nacional, suportado muito dos nossos trabalhos pelo MCTI. Faço até um agradecimento aqui em público a eles. E a gente começou a criar, então, toda essa plataforma, em cima de um conceito de máquinas sociais, que é muito parecido com o que você está vendo. Cada indivíduo é uma máquina social que possui seus dados, certo? Próximo slide. Aqui é a figura do Cloud Storage, desenhado de cima a baixo, como é que ele funciona, certo? Ninguém nunca abriu um negócio desse. A gente vai para os eventos, os caras não divulgam, está aqui, aberto. Esse é o nosso, quem quiser pode olhar. Se tiver algum técnico, depois a gente pode conversar. Próximo. A gente já conseguiu, graças a esse trabalho que a gente tem feito desde 2006, 2007, hoje... A gente está montando primeiro um data center 100% tecnologia nacional de nuvem, escrito da linha 0 ali em cima, para um grande varejista da internet, reduzindo o custo deles em 80% em cima de CPD, 100% em cima dos conteúdos e da maneira que a gente conversa e a gente entende que os caras lá fora fizeram. Certo? E alguns pontos que devem ficar aqui em mente é o seguinte: o monitoramento do perfil de uso da internet não é algo novo. Existe um software, se vocês quiserem procurar, chamado Form, que já gerou uma confusão enorme na comunidade há muito tempo, que é usado por algumas operadoras, não sei se é usado por operadoras aqui no Brasil, mas é aquele carinha que, se você procurar um tênis, vai aparecer o tênis no portal da operadora. Certo? Se você procurar uma bicicleta, vai aparecer... Então, ou seja, nós já somos monitorados, e não é só pelo governo americano, não. A gente é monitorado pelas empresas, a gente é monitorado por muita gente. Certo? Procurem depois form.com. A chegada das Olimpíadas e essa quantidade de câmera que está sendo instalada no Brasil permite a gente criar um cenário único de monitoramento e rastreamento de coisas aqui dentro do Brasil. A gente precisa somente de uma orquestração para isso. Tem um investimento gigantesco de TI sendo feito. A gente talvez precisasse conversar mais sério sobre isso. A gente precisa classificar as nossas informações. E uma frase que eu tenho escutado sistematicamente nos fóruns que eu tenho ido é o seguinte: o GSI está normatizando, a defesa cibernética está com o Exército, certo? Mas a segurança da informação ainda não tem um dono. A gente precisa definir quem é o dono desse negócio, certo?
A decisão sobre o uso de criptografia, os algoritmos de Estado, está numa discussão enorme. Eu sei que ontem no SERPRO isso foi um ponto-chave. A gente tem que tomar muito cuidado. A outra coisa, que foi muito bem colocado pelo Paulo, usar os algoritmos que vêm dentro das bibliotecas americanas, eles podem estar enviando a nossa chave. A gente precisa criar os mesmos algoritmos, só que nacionais, e obrigar que nós, do governo, usemos isso. Certo? E o último ponto é que se a gente está falando de privacidade apenas ou de controle dos dados, certo? Quem é que é o dono do meu dado? Ou qual é o dado que eu preciso ser o dono? A gente precisa refletir sobre isso. Esse é o último slide, senadora. Muito obrigado. Obrigada aos nossos participantes. Eu só lamento muito que o nosso relator não esteja aqui. Está lá, como eu falei anteriormente, debatendo o Pacto Federativo. Mas creio que esse conjunto de exposições, principalmente para nós que somos leigos, é muito importante, de uma forma simples, apontam caminhos extremamente interessantes. Então, eu agradeço muito. Teria alguns questionamentos a fazer. Primeiro, sobre a vulnerabilidade dos nossos sistemas de segurança cibernética. Como que os senhores analisariam numa escala comparativa? O Brasil, ele é um país mais ou menos vulnerável em relação a outras nações que têm mais ou menos o mesmo nível de desenvolvimento nosso. Essa é uma questão. A outra, que fizemos essa pergunta para a Anatel, e a Anatel, que não cuida diretamente da internet, disse que não promovia. Qual o prejuízo e a que ponto nossa vulnerabilidade aumenta quando a gente não promove que foi dito aqui em relação à auditagem, em relação à homologação, não é? A homologação dos equipamentos. Eu li uma reportagem que os americanos estão proibindo, não é, a compra de equipamentos da Huawei, acho que é Huawei, exatamente porque eles entendem que junto vai aquele backdoor, que acho que é assim que se chama, que é uma forma de sugar as informações. Se há alguma entidade ou alguém que promove esse tipo de auditagem, genericamente não, mas pelo menos nas máquinas mais sensíveis, ligadas à defesa nacional, ligadas aos órgãos de governo, se existe essa prática no Brasil. Falou-se aqui nas tecnologias e tudo mais. Eu também vi uma notícia de que, possivelmente para levar a internet para as regiões mais remotas do Brasil, que o Ministério das Telecomunicações estaria negociando balões da Google. Como é que funcionaria isso? E qual é o grau de segurança dessa tecnologia para o nosso país? E quero ver o que mais. Acho que foi o Dr. Rafael que falou que a segurança ela só se alcança a partir do momento em que nós tivermos o total controle da rede. Qual é o grau de controle da rede que nós temos no Brasil? No geral, mas principalmente nessas áreas governamentais mais sensíveis. E por último, como que o senhor falou, como é que a NSA, os senhores falaram, como é que a NSA atua, não é? Capturando, sugando dados. E acho que foi o doutor Rodrigo, agora no final, falou muito en passant da questão das antenas, porque nós temos o conhecimento de que é comum as embaixadas todas pedirem instalações de antenas para promover a sua comunicação. Agora que existe no Brasil um pedido da Embaixada Norte-Americana que é exagerado. É um excesso, 900, 800 e poucas. Essa acho que foi a informação dada pela Anatel aqui. Nós estamos aguardando até agora a informação, pedimos que a informação viesse por escrito relativa a essas antenas e onde elas estariam e a capacidade delas. Pedimos uma série de informações que não chegaram ainda, mas devem estar chegando à CPI. Então, de que forma essas antenas poderiam, veja, estar sendo tecnicamente
tecnologicamente sendo utilizadas para capturar dados, e aí dados que transitam internamente, não só através da internet, mas também através da telefonia, através das telecomunicações. Então, essas perguntas que eu deixo aos senhores. Muito obrigado pelas perguntas, senadora. Com relação à questão da vulnerabilidade comparativa, né, como é que está o país em relação às demais nações similares no que tange à segurança cibernética? A minha avaliação, o nosso sentimento é que a gente tem, assim, estamos começando a acordar para o problema. O cenário é esse. A gente percebeu que essa história de espionagem corporativa, como eu já ouvi falar muitas vezes, que eu já dou palestra sobre esse tema desde 1999, eu ouvi falar, isso aí é caça às bruxas, isso aí é teoria da conspiração. A gente estava observando que não é bem assim. Tudo foi citado, né, o companheiro citou, que a questão ele falou assim, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi em 99, sim, o próprio Parlamento Europeu já tinha levantado essa questão com relação à inteligência de sinais, né, promovida pelos Estados Unidos, né, o próprio Parlamento condenou isso por uma série de evidências de uma rede denominada Echelon, ou Echelon em francês. E isso vem desde lá, mas isso, como eu falei, isso remonta muito mais para trás, desde os primórdios da Guerra Fria, quando acabou a Guerra Fria, o que fazer com todo aquele esforço de espionagem, aí houve essa decisão de direcionar para a área de espionagem tanto econômica quanto de segredos industriais. Mas voltando para o caso do Brasil, nós temos muita lição a fazer, temos que levar mais a sério esse assunto. Eu diria que a gente está, assim, numa escala 0 a 10, eu atribuiria uma nota entre 3 e 4, pela minha avaliação, porque falta essa consciência situacional, falta um longo aprendizado, o mais importante é que já aconteceu, a sociedade como um todo caiu em si, viu que é uma coisa séria e viu que é uma coisa que nos afeta. Viu que, como todos sabem, muita gente acha, sou o cliente, sou usuário do Facebook, sou usuário de uma rede social. Nós não somos usuários, nós somos mercadoria. O usuário é quem paga para fazer o anúncio, esse que é o cliente. Nós somos mercadoria, nossas informações, nossos dados, nossas fotografias, não são para... se todos lerem o agreement que vocês assinam, quando aceita fazer parte de uma rede social dessa, vão ver o quão exposto estamos. Eles podem fazer o que quiser com essa lei, assim, o termo, o agreement, diz que eles são donos da informação, eles podem tirar a qualquer momento, como foi dito, como fizeram com o Orkut. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Com relação à questão da homologação, é importante, sim, a gente ter um órgão que faça esse papel de homologação. Na ISACA, né, Information System Audit and Control Association, é uma instituição que existe há mais de 40 anos. Nós fundamos o capítulo ISACA Rio de Janeiro em 2006, e eu também sou presidente da Cloud Security Alliance Brasil. Desde setembro eu fui eleito presidente da Cloud Security Alliance Brasil. São instituições sem fins lucrativos que visam promover a questão da segurança, a questão da governança de TI. Né? Em particular, a ISACA, existe uma certificação chamada CISA, que é Certified Information Security Auditor. Inclusive, essa certificação, assim como a que eu tenho, que é a CISM, que é Certified Information System, Information Security Management, ela é homologada e é fomentada pelo próprio GSI, né? É o próprio DSI que recomenda que todo servidor público que trabalha nessa área tenha esse tipo de certificação. E, da mesma forma que existe certificação para pessoas, a gente pode ter, sim, certificação para sistemas. É importante elencar um órgão regulador para isso. Isso é fundamental, e que seja dotado com especialistas que façam, capazes de fazer até mesmo engenharia reversa em sistemas para identificar falhas, fazer um controle formal das ameaças que aquele sistema vem apresentar, identificar fraquezas, não só na criptografia, como identificar bombas lógicas, identificar a geração de chaves de forma comprometida, enfim. Com relação a outro tópico, o grau de controle da rede, eu diria que a gente também está num patamar
inferior em termos de avaliação, mas, novamente, por conta dos recentes acontecimentos, em particular das denúncias do senhor Edward Snowden, houve uma grande conscientização, que é um excelente primeiro passo. Eu fiz parte de um esforço de cerca de 2 anos, nós treinamos 22 turmas de servidores públicos da AS 4 e 5, 6, ou seja, gestores, né, da Administração Pública Federal. E a gente percebia o quanto que o gestor público, em particular aqui na esplanada dos ministérios em Brasília, está carente de informações referentes à segurança cibernética. E a gente percebe o seguinte: a hora que o servidor ou qualquer cidadão toma consciência dessa carência, a reação é quase que imediata. Nós chegamos a ver, até secretários executivos tiveram aula com a gente, e na mesma hora que a gente falava sobre os riscos que ele corre com relação à segurança cibernética, a gente via assim, no intervalo ele já pegava o telefone, ligava para os assessores, falava: fecha agora a minha sessão de correio eletrônico, fecha agora. Então a gente já percebe como é que é importante a gente fazer uma campanha ampla de conscientização e de criar uma cultura com relação a isso. E com relação à atuação da NSA, eu prometi, mas acabei não cumprindo, vou cumprir agora, o porquê das antenas, o porquê desses satélites todos, né? E o porquê das faviais. No começo, como eu disse para os senhores, essa coisa começou no final da Segunda Guerra Mundial com a União UK e USA. E por que entrou os demais 3 países para formar os Five Eyes? A razão é técnica. Porque para fazer um monitoramento de todos os satélites geoestacionários do globo terrestre, se vocês olharem, tem como projetar a minha apresentação? Tem um slide que me interessa, é um que aparece todos. Os 5 países combinados cobrem todo conseguem cobrir todo o monitoramento de satélites geoestacionários. Daí a necessidade das antenas, não só aqui no país, como em todos os pontos. Tá? O grupo que monitora as antenas do Brasil fica localizado nos Estados Unidos, em um lugar chamado Sugar Grove, lá que aponta para o satélite que serve o Brasil. Então, a gente tem que ficar muito preocupado com essa questão da razão técnica. Se for dar muito trabalho, deixa, Felipe, não tem problema. Ah, tá. É um slide que tem... Pode ser mais para frente, mais um pouquinho... Aí, esse. Reparem na figura, senhores, que os 5 países, cada ciclo daquele mostra a atuação de um dos Five Eyes. Repare que só os Estados Unidos, ou só os Estados Unidos e a antiga União e o Reino Unido, né, que seria o início da conexão, não cobririam todo o globo terrestre. E os 5 países juntos conseguem cobrir. Então, é uma razão mais técnica do que uma razão assim de outra diplomática, que seja. E esses 5 países juntos, sim, monitoram todos os satélites geoestacionários que ficam parados, né, para poder permitir a ampla vigilância. E, para fechar outra questão da razão técnica, lembrando os senhores que isso se trata de uma ação combinada de inteligência de sinais, a sigla conhecida como SIGINT, né, que envolve a inteligência da parte eletrônica desses sinais, ou seja, a inteligência do rastreamento eletrônico, cobertura, por exemplo, não só monitoramento de correios eletrônicos, como também de IPs, monitoramento de chamadas telefônicas, seja fixo ou móvel, tudo é monitorado. Envolve também a questão do COMINT, que é a inteligência de comunicações, que é a comunicação pessoa a pessoa, também é monitorado. Quem fala com quem, quando e como. Envolve também uma outra coisa que, às vezes, só que, por exemplo, eu falei da criptografia, mas a criptografia não resolve, que é a questão da análise de tráfego. Ou seja, se um determinado órgão hoje está quietinho, amanhã começa a mandar um volume muito grande de mensagens, então sabe-se que está prestes a acontecer alguma coisa. Isso, na área militar, a gente faz muito essa análise. Então, é importante também se preocupar com a questão da análise de tráfego. Às vezes, não consegue quebrar o conteúdo da informação, mas o fato desse setor A falar com o setor B, e conforme o volume de informações, eu posso referir uma série de dados. Então, isso é importante também. Tem que ter uma visão holística, uma visão, como eu falei, é uma guerra da informação, a gente tem que ter uma inteligência, até do ponto de vista militar, para lidar com essa guerra. Muito obrigado. Pode falar agora o doutor Rafael e, na sequência, o doutor Rodrigo. A primeira questão referente à comparação da vulnerabilidade de rede no Brasil com outros países, eu acho a nota do Paulo Sérgio adequada, é isso mesmo. Mas a diferença, eu acho, é que o Brasil é muito vulnerável pelo tamanho da economia que ele tem. Então, quando a gente compara o tamanho da economia do Brasil com outras economias do mesmo porte, o Brasil é muito mais vulnerável. Você vê como é que o Brasil ainda precisa avançar muito nesse assunto? Nós estamos falando de coisa de 1 ano atrás. O Brasil era o principal spammer, ou seja, o principal país do mundo em que você tinha um envio de spam
para e-mails no mundo inteiro. Isso por quê? Porque os crackers, os hackers no mundo inteiro utilizavam o gerenciamento, a porta 25, que estava sob gestão das operadoras de telecom. Então, eles invadiam um determinado servidor e, a partir dali, eles utilizavam e-mails nossos para distribuir spam para o brasileiro, para o mundo inteiro. E aí você vê que um trabalho conjunto do Comitê Gestor da Internet com a Anatel, as operadoras de telecom, para minimizar e melhorar esse gerenciamento da porta 25, fazendo um termo técnico, senador, chamado honeypot. Na verdade, você coloca uma porta aberta para que eles utilizem as máquinas como zumbis. Então, eles usam como zumbi, vão enviando então mensagens a partir daquela máquina, porque ele entra no controle da máquina e consegue fazer esses envios, né? Você vê que apenas um gerenciamento já fez cair o número de spams pelo Brasil. Quando a gente compara com outras nações, a gente vê que, de fato, o país ainda precisa mesmo. Quando você olha a banda X, por exemplo, é uma banda de uso militar, mas quem opera é uma empresa privada. Então, se a gente parar para pensar, né, chegou a hora do Brasil, de fato, pensar estrategicamente não só o controle das suas comunicações, como as saídas dessa rede, né? Eu sei que o Exército, por exemplo, trabalha as suas redes próprias, ou seja, os órgãos precisam ter essa capacitação de trabalhar suas redes próprias, fazer acontecer a infovia, né, que aí é uma responsabilidade no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? E uma pergunta interessante, será que tem como utilizar certificação e homologação de equipamentos seguros? Aí eu falo o seguinte, vamos olhar o caso americano. O que é que os americanos fazem? Ou até mesmo os australianos. Para você comprar um serviço de nuvem Gmail, você como governo americano, você tem que seguir um padrão de segurança, que é dado por um selo chamado FedRAMP. Esse selo, o que acontece? Você tem práticas seguras a depender do tipo de serviço de tecnologia da informação que você vai consumir. Então, se você vai comprar o terreno e construir o data center, você tem um conjunto de requisitos. Se você vai ir para um data center privado, de uma empresa privada, e vai colocar lá os seus equipamentos, você tem um conjunto de requisitos para encriptar seguramente esse equipamento, para colocá-lo de forma segura. Se você vai apenas comprar o serviço em nuvem do Gmail, você também tem que seguir um padrão de segurança. E as empresas que não seguem esse padrão de segurança não podem vender para o governo americano e nem para o governo australiano. Então, isso traz elementos que a gente tem que pensar o seguinte: para aquisições estratégicas do governo brasileiro, é necessário emular padrões de certificação e homologação de equipamentos seguros. Isso é fundamental, isso está sendo proposto pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ao Ministério da Defesa, que é como fazer isso, de construir e vincular as compras governamentais ao uso de padrões de aquisição de hardware e software seguros. Isso é fundamental. Se nós queremos ter uma rede mais segura, com controle e autonomia do governo brasileiro, é necessário ter um conjunto de padrões, técnicas e analistas que conheçam, assim como o Paulo colocou anteriormente, para a certificação e homologação desses equipamentos seguros. Que isso daria, inclusive, a condição de responder, senador, a outra pergunta sobre os balões do Google. Se os equipamentos são homologados e certificados, né, o modelo como eles vão ser colocados lá na ponta, né, você pelo menos controla um pouco, digamos, com determinada segurança, esses nós, esses pedaços da rede, né? Então, não haveria nenhum problema se esses equipamentos fossem, de certa forma, certificados, que não existissem backdoors, botnets embutidos, né, etc. Agora, o ponto esse é a grande chave que destrava todo o resto do processo de aquisição de compras governamentais e de manutenção de uma rede de comunicações segura com software e hardware seguro, né? Então, acho que esses são os principais pontos que eu gostaria de colocar. Doutor Rodrigo. Bom, eu anotei aqui os pontos. Com relação à vulnerabilidade, acho que eu não vou ficar chovendo no molhado, todo mundo já acabou concordando um pouco no que foi dito. Eu só queria, na verdade, era acrescentar, vamos abrir esse número que o Paulo colocou, né? Existem setores do Brasil que eles têm um bom investimento em segurança, setor bancário, setor razoavelmente bem protegido, né?
outras empresas, para a gente não ficar seguindo aqui. E aí eu concordo muito com a visão do Rafael, onde a gente tem que analisar, na verdade, o tamanho do poderio econômico e as informações que a gente tem. Então, vamos começar a analisar, por exemplo, as imagens de satélite ou as imagens que a gente tem geológicas. São informações relevantes. Onde elas estão salvas? Esses lugares são bem protegidos. Eu, se estivesse trabalhando num negócio desse, eu gostaria muito da imagem mais baixo nível. Eu não quero o processamento feito pelos nossos servidores. Eu faço no meu data center. Eu só quero a imagem. É como se eu usasse a gente para produzir a imagem e eu pegasse ela. Então, acho que, com relação à vulnerabilidade das redes, a gente tem que começar a olhar segmentos e segmentos que a gente considera estratégicos e em cima deles, a gente fazer um trabalho mais relevante. Com relação à homologação, é interessante a pergunta, porque o título do meu doutorado é Software Security Quality Assurance. E a ideia veio, e aí é engraçado dar esse número para vocês, há muito tempo atrás, uma empresa americana contratou um grupo de brasileiros para auditar as máquinas de cassino que ela vendia, é um grande fornecedor americano. E eu tive lá. E eu entendi por dentro esse processo que Rafael colocou, que é o processo de certificação, de homologação de hardware e de software, e a escolha dos critérios, e, enfim, como é que eles fizeram. Então, essa é uma experiência interessante, a gente via entender, olhar as agências internacionais, como é que eles fizeram isso. Eles têm um processo muito legal. E eu sei, especificamente, aí colocando um pouco mais, que o CITEX do Exército, em parceria com a MCT e outros aqui, ele está tentando criar um selo de certificação nacional. A gente tem tentado colaborar com eles na medida do possível, toda vez que a gente vem aqui a Brasília, conversa com eles. Com relação aos balões do Google, aí só um complemento. A fala que foi feita até agora é o seguinte: eu entendo que esse tipo de coisa é estratégico. O Google resolveu cobrir, por algum motivo, as áreas de sombra do mundo de conexão com a internet com banda larga. Se isso está por trás apenas o interesse de oferecer um serviço à população, ou se isso, na verdade, é mais uma maneira de você obter dados, a gente nunca vai saber. O que a gente tem que fazer, como colocou o Rafael, é tomar o cuidado na adoção de qualquer tecnologia de comunicação e de proteção sobre isso. Controlar as redes, senadora, eu entendo que é uma estratégia de defesa. E isso é uma coisa interessante. Se a gente for olhar, o único país que hoje trabalhou numa estratégia de defesa cibernética efetiva é a China. A China consegue viver sem a conexão para fora. Nenhum outro país consegue. Então, controlar as redes tem a ver com a defesa do país, não necessariamente com a segurança cibernética, mas com uma estratégia de defesa. Aí a gente pode olhar o caso do Egito, o caso da Estônia e outros casos que tem na literatura que são muito importantes. Mas a mesma dúvida permanece sobre as antenas. O que eu quis mostrar para vocês é que, com um investimento muito baixo, a gente conseguiu um resultado excelente. Muito parecido, isso há uns 2 anos atrás, em cima de redes GSM olhando sinalização. Eu diria para vocês que a evolução de um trabalho como esse é uma evolução que pode trazer ao Brasil a capacidade de fazer isso na escala, ou criando o nosso Five Eyes aqui, mas aí a gente faz em português, né, os nossos 5 olhos, precisa de como eles falam, não. E a gente pode criar uma rede colaborativa para fazer isso, obviamente, se a gente entender. Um fato que é importante e tem que ser mencionado, 2 coisas que eu acabei não falando bem na minha apresentação, mas tem a ver com todos esses tópicos, é o seguinte: a gente precisa, de alguma maneira, não necessariamente falando como defesa ativa, vamos dizer assim, ou somente como defesa, mas a gente precisa de mecanismos de Big Data, como disse Rafael. A gente precisa ter a capacidade de procurar uma agulha no palheiro, certo? A gente precisa ter a capacidade de, por exemplo, se tiver que encontrar alguém durante a Copa do Mundo, eu pegar todas as câmeras de uma cidade e encontrar alguém, porque o MCT tem um supercomputador e ele vai emprestar esse supercomputador para a gente. Mas a gente precisa ter essa capacidade. A gente precisa ter a capacidade de encontrar e rastrear historicamente eventos que aconteceram na internet. A gente precisa começar a criar os nossos armazéns. Aonde eles vão ficar, com quem vão ficar, realmente eu não tenho muita visão. Aí é uma questão mais... transcende a minha área de atuação. E um ponto que eu acho que é extremamente importante é a educação. Depois, se a gente olhar o caso da Estônia, logo após o que aconteceu lá, uma das primeiras decisões que eles fizeram foi mudar os currículos escolares, para começar a formar pessoas com conscientização. Muitos dos problemas que a gente tem aqui
eles estariam resolvidos se a gente entendesse que na minha pessoa física eu uso um serviço gratuito que pode estar onde for no mundo e ali só tem dados normais. E os meus dados do meu trabalho, seja ele governamental ou privado, eu não vou usar essa infraestrutura para fazer isso, porque eu tenho uma consciência de que isso não vai acontecer. Mas existem relatos que o último que eu escutei foi de um debate semana passada em Porto Alegre, onde antes de iniciar uma operação policial, o cara postou no Facebook: a gente vai entrar. Aí não dá. A gente precisa da conscientização. E é um processo de educação, certo? E ninguém fez isso por má vontade. As pessoas fizeram isso porque está na cultura da gente. A gente não aprendeu a se defender desse tipo de coisa. Isso foi colocado através de uma série de coisas. Então, a educação, eu acho que é um problema que a gente deveria olhar, mudar, começar a fazer palestra, treinar as pessoas, porque esse é um ponto relevante. Bom, senadora, essa é a minha último comentário. Muito obrigada. Eu quero abusar, eu sei que a hora já está bem adiantada, mas que os senhores vão respondendo, algumas dúvidas vão surgindo. A gente está aqui tentando resumir como que as informações podem ser interceptadas, qual o método para interceptação, que não é um único, são vários. E desses vários, o backdoor, o grampo, enfim, e a telecomunicação, no caso, está muito ligada à informática, porque em determinados momentos elas se confundem, as próprias empresas de telecomunicações usam a tecnologia da internet para poder até baratear os custos. Como que a gente poderia detectar que as informações estão sendo sugadas? É assim, tipo, para falar numa linguagem assim bem popular, tipo um criminoso que vai e mata alguém. Você vai atrás das digitais, né? E tem uma série de elementos que são elementos de prova. Como que nós poderíamos detectar onde estão sendo as informações estão sendo acessadas de forma ilegal? Você quer que eu comece? Bom, algumas coisas a gente tem que tratar como premissas e certezas. Todos os seus dados que estão salvos nos grandes fornecedores internacionais, eles já não são seus, porque eles não pertencem a você. Então, qualquer dado que você salvou em e-mail, público, rede social, não é seu, e eles estão sendo monitorados. A gente nem precisa perder tempo dizendo que isso não aconteceu. Agora, vamos falar sobre a detecção que isso está acontecendo dentro do... No mundo inteiro, os proprietários dos dados são os Estados Unidos. Na verdade, isso aqui é uma informação interessante. A China, a China não, o governo, tem uma empresa francesa, aquilo que eu falei, que você precisa blindar as empresas que são estratégicas para o governo. O segundo maior site provedor de vídeo que perde para o YouTube é um site francês. Eu esqueci o nome dele agora, se alguém souber, puder me ajudar. E uma empresa americana que queria comprar. O governo francês interveio e não autorizou a venda. Tamanho a estratégia daquela informação para o governo francês. Porque as pessoas postam tudo. Desde nada, para a grande maioria, até você conseguir encontrar dentro daqueles vídeos, fotos, pessoas, informações que voluntariamente são colocadas. Então, não é só uma coisa dentro dos Estados Unidos, existem empresas ao redor do mundo. E aí entra uma fala que o Rafael colocou, aí, puxando um pouquinho para cá, a gente precisa criar uma indústria nacional que crie empresas de classe mundial aqui no Brasil, empresas que são capazes de replicar isso. Aquele grupo de malucos que andavam de bermuda, eles estão tentando fazer isso aqui no Brasil. Eu sei que o Paulo está tentando fazer isso aqui também, mas a gente ainda não tem maturidade suficiente de investimento e da cadeia de valor para isso. Voltando mais especificamente, como é que a gente pode detectar que a gente está sendo monitorado? Bom, uma informação, eu tenho alguns dados são complicados de falar, principalmente abertos, assim. Mas, por exemplo, não falo, então. Tudo que for Android, vocês deveriam ter muito medo. Porque as pessoas já sabem instalar dentro do Android, na hora que você faz um download de um aplicativo, algo dentro do seu celular Android. E não é algo que é dominado por um governo, isso é dominado por vários governos. Recentemente, foi publicado como fazer isso para o iOS. Então, você intercepta o que o cara está fazendo. A gente deveria, e é possível, aí sim você detecta via hashes e informações lá dentro que aquele aplicativo foi alterado. Isso é possível de fazer. E aí você saberia que está sendo monitorado. Com relação ao tráfego, uma das técnicas que
quando você começa a olhar como é que os caras fazem captura, e aí algo que é aberto, chama-se Sniffing High Speed Networks. Normalmente a gente escreve em inglês, porque é a linguagem internacional, não é porque a gente quer falar inglês. Você introduz uma latência na comunicação. Então, você consegue detectar se aquele canal está sendo monitorado ou não, se você souber qual é a latência normal que ele teria. Porque você tem um tempo de puxar a informação e ela ser interceptada. Então, essa é uma das maneiras de você detectar que aquele tráfego que você está passando. Quando a gente está falando especificamente do software da Form, que é para tráfego web, a gente foi contratado por uma empresa aqui no Brasil para analisar se alguma operadora estava usando. E a gente conseguiu detectar porque ele inseria no cabeçalho HTTP uma informaçãozinha que não pertencia à comunicação normal. Então, ele deixava uma pista para você de que ele estava sendo utilizado. E com relação ao que eu acho que a gente devia fazer, eu sei que é uma postura polêmica essa, a gente devia estar investindo em aprender como fazer isso, como os outros fizeram. Existem competências aqui, a gente sabe como fazer, a gente sabe como escrever um FPGA para fazer captura de tráfego em rede de backbone de alta velocidade, a gente sabe, a gente já precisa articular isso com calma, mas que tanto a detecção é possível, como os chineses fizeram, os americanos fizeram em relação aos chineses da Huawei, através dessas técnicas, você valida a assinatura, você vê se o que está lá dentro, você submete o hardware a testes, tem um conjunto de coisas que você pode fazer. Não são 100% assertivas, mas melhoram muito a qualidade. Pergunta muito interessante, senadora, muito oportuna. A questão o que fazer. Né? Existe toda uma ciência denominada forense computacional. A exemplo da forense tradicional, que a gente já conhece, né? Que é aquela atividade de cena de crime, existe algo similar que a gente adequa, né, para o mundo dos bits. O que é usado no mundo dos átomos, a gente também pode usar no mundo dos bits. Todo crime cibernético deixa evidências. Por exemplo, quando alguém passa um e-mail ou então, no mínimo, tem 4 testemunhas. A máquina de origem desse correio eletrônico, o servidor do e-mail de origem, o servidor de e-mail de destino e a máquina de destino. São 4 testemunhas desse ato. Todo ato ou omissão envolvendo o uso de recurso computacional pode vir a gerar o que a gente chama de log, que é o registro de atividade, o registro de ação. E, por meio disso, eu consigo obter o conceito de monitoramento contínuo de um ambiente de TI ou de um ambiente que eu quero monitorar. E, com isso, eu obtenho a coisa mais importante, que é o que falta, às vezes, às corporações, é a consciência situacional. Ou seja, como disse bem um companheiro, né, isso posso fazer por análise de latência, por análise de uma série de outras coisas, mas o mais importante é como estou hoje em termos de segurança cibernética, quais são as ameaças que pairam no ar. Isso eu consigo obter através de emprego de regras de match, ou seja, de comparação com certos padrões, correlação, uso de um conceito chamado motor de inferência, que eu pego uma janela de tempo deslizante, pequena ou grande, e vou analisando os eventos e atividades que ocorrem naquela janela de tempo e vou tirando minhas conclusões e descubro que daqui a algum tempo, se eu não fizer nada, vou ser atacado ou vou ser monitorado. Ou seja, envolve muito mais uma ação proativa do que uma ação reativa. Na guerra cibernética, não adianta nada eu reagir a partir do momento que eu sou atacado. Já era, o tempo de reação já praticamente acabou. Eu tenho que fazer uma ação muito mais preventiva. Estão querendo monitorar por aqui, por ali, por acolá, então ajo agora para evitar o ataque lá na frente. Esse que é o principal, ou seja, é mais uma questão de postura. E para obter essa consciência situacional, recomenda-se o uso de monitoramento contínuo de informação. Né? Nós desenvolvemos, né, na empresa que eu trabalho, o primeiro CIEM brasileiro, que é o Security Information Event Management. Já foi apresentado, inclusive, para o Comitê Gestor de Segurança da Informação, numa apresentação de 2 horas, promovida pelo Ministério do Planejamento. Ou seja, esse tipo de iniciativa é uma coisa que a gente fica muito orgulhoso de ter feito, porque concorrentes de ferramentas como essa são todos multinacionais. E a gente tem condições de, como foi dito aqui, investir em startups brasileiras, e elas têm, sim, condições de competir com grandes empresas lá fora. Basta que a gente acredite e basta que se dê um voto de confiança para esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Muito bem. Bom, agora eu já
Já me mandaram aqui mais alguns questionamentos, mas agora eu não vou mais fazer. Já são 13 horas e 12 minutos. Eu quero agradecer a presença dos senhores e pedir, tomar liberdade para solicitar, a partir desse primeiro contato, o auxílio dos senhores. Então, eu agradeço a audiência de todos e nossa reunião está encerrada. A próxima reunião será publicada a convocação. Deveremos ter, possivelmente, na próxima terça-feira, audiência pública, mas publicaremos, além da audiência, a reunião administrativa também, mas publicaremos com tempo hábil. Então, agradecendo a todos, encerramos a nossa